Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 7 de março. Vamos ver o que aconteceu com o nosso Ibovão da massa ontem e o que pode impactar nele hoje. Mas antes, vou deixar aquele recado para você que está curtindo o giro de mercado. Não deixa de curtir, de comentar, compartilhar, para que essa informação possa chegar a mais pessoas, né, que estão inseridas no mercado financeiro, para que possam ter mais informações para gerir a sua carteira de investimento. Beleza? Bom, agora vamos seguir a nossa pauta falando de Ásia e Pacífico. Ásia e Pacífico fechou no misto, né? Alguns índices fechando no campo positivo, outros fechando no campo negativo. O destaque de informação ali na Ásia foi a balança comercial chinesa, onde nós tivemos uma redução na importação de 10% e uma redução na exportação de 6,8%. Isso mostra um arrefecimento, né? Uma queda no apetite, né? Na economia global. Por quê? A China é a fábrica do mundo, então ela importa muita matéria-prima e ela exporta muitos bens acabados. Então, se a exportação e a importação tiveram uma queda, logo o mundo também sofreu com isso. Beleza? No entanto, a balança comercial ainda fechou positiva de 117 bilhões de dólares. Outro dado que saiu também na Ásia, ali na Ásia Pacífico, foi o Banco Central da Austrália, que subiu a sua taxa de juros em 25 base points, chegando aí na casa de 3,6% ao ano. Beleza? Bom, agora seguindo para a Europa está cautelosa, os investidores europeus estão aguardando a fala do Powell e digerindo as falas duras de dirigentes do BCE, que é o Banco Central Europeu, que defendem a subida da taxa de juros em 50 base points para controlar a inflação. Então, a Europa, que ainda vive também essa briga contra a inflação, assim como o Banco Central norte-americano, eles estão mais hawkish, né, mais agressivos nessa subida da taxa de juros. Então, isso mantém ali os investidores mais cautelosos, aguardando a fala do Powell, que o Powell vai ser o divisor de águas da semana. E depois nós teremos aí, complementando o Powell na sexta-feira, o payroll, são os indicadores do mercado de trabalho norte-americano. Beleza? Bom, seguindo aqui agora para os futuros norte-americanos, os futuros norte-americanos estavam até numa leve alta, hoje pela manhã estavam numa leve alta, e todo mundo vai tomar a direção de fato com a fala do Powell no Congresso. Essa fala do Powell ela vai defender o que, Vinícius? Ela vai defender justamente como o Banco Central vai subir taxa de juros, sem que isso venha quebrar, dar um crash ali na economia norte-americana. Essa é a preocupação do Congresso. O Banco Central é independente e agora o Congresso faz essa sabatina, porque não é o governo que comanda a taxa de juros. Essa sabatina do Powell, o fim dela é justamente mostrar para o Congresso como ele vai fazer o pouso suave, o famoso soft landing que ele sempre vem falando, os membros vêm falando nas últimas atas, nas últimas reuniões do Fed, que estaria em subir a taxa de juros para controlar a inflação sem com que as atividades econômicas do país viessem a sofrer com isso, beleza? Então, hoje, até meio-dia, basicamente, eu acho que ninguém faz nada, vai ficar um mercado bem travado até com que venha as informações e o mercado consiga enxergar qual será, quais serão os próximos passos que o Fed vai tomar nessa próxima reunião. Beleza? Bom, falando aqui do nosso Brasilzão agora, nós temos aí os futuros de petróleo, vou falar do petróleo porque isso impacta diretamente na nossa Petro, nossa querida Petro, está em alta, mesmo com essa desaceleração, vamos colocar assim, da China, né, que a China acabou jogando um balde de água fria na meta de crescimento dela, mas como a balança comercial cresceu, foi positiva, e mesmo assim a, os investidores ainda acreditam num crescimento forte da China para esse ano, os futuros petróleos começam
a subir um pouco mais, chegou aí a US$ 81 no mercado. E tem um outro ponto que os investidores de petróleo estão olhando, que é uma rachadura na OPEP que pode ocorrer, né? Porque nós temos aí dois principais produtores de petróleo, basicamente entrando em uma divergência, que são os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Elas acabam divergindo em algumas posições. Então, se isso ocorrer, pode gerar um problema no abastecimento de petróleo no mundo. Bom, vamos lá. Falar do Ibovespa. O Ibov ontem subiu 0,8%. Estou olhando aqui ali o gráfico, mas não vou botar o gráfico agora ali não, porque tem alguns pontos para mencionar. Ontem, o mercado, a gente tinha tudo para que fosse de neutro para baixo. Sendo que algumas falas, nós tivemos a reunião do Lula com Haddad, né, do Haddad com Lula, na verdade, para poder tratar de pontos da política fiscal. Um dos pontos que todo mundo estava olhando era o arcabouço fiscal. Logo após a reunião, o Haddad comentou, né, fez seu discurso ali para os jornalistas, e ele mencionou que o arcabouço ele não foi discutido. Por quê? Ele vai precisar primeiro definir isso com a equipe econômica, ele já definiu com o planejamento. Então, depois que definiu com toda a equipe econômica, ele apresentará o arcabouço fiscal para o presidente Lula. Outro ponto que animou também foi o programa Desenrola, porque esse programa ele vem tratar da dívida do brasileiro. São 37 milhões de CPFs que entrarão nesse programa. A gente está falando de uma dívida aí de 50 milhões de reais e defendido, né, assegurado por um fundo garantidor de 10 bilhões de reais. Então isso também anima porque dá um movimento que tende a vir a despressurizar o mercado de crédito no Brasil. Tanto é que as ações das varejistas até cresceram com isso. E nessa fala do Haddad, os DIs começaram a ceder. Quando os DIs começaram a ceder, a Bolsa, obviamente, teria que puxar. Então, assim que os DIs estavam cedendo, nós tínhamos ali o dólar neutro, os DIs cedendo e a Bolsa em queda. Eu até fiz uma postagem, né, com os amigos, falei assim, alguém está mentindo, e geralmente não são os juros. É difícil os juros mentir nesse movimento. Então, logo em seguida, a Bolsa começa a ganhar um pouco mais de força, né, após essa fala do Haddad. E dentro dessa fala, ele também mencionou que vem conversando com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as indicações para a diretoria do Banco Central. E esses currículos ele tem enviado para o presidente Lula para ele já começar a olhar. Então mostra que o ministro do Planejamento, né, Fernando Haddad, e o Roberto Campos Neto já começam a se entender um pouco mais, ambos respeitando as suas alçadas, a independência do Banco Central e a política fiscal, mas mostram que não tem aquele embate que a gente estava vendo, a briga política, que só faz mal para a nossa bolsa, né, para a nossa economia. Então isso foi visto com bons olhos e com isso os juros começam a ceder porque despressuriza um pouco mais do risco político e começa a entrar mais no eixo. Tivemos fala também do vice-presidente Geraldo Alckmin defendendo a redução da taxa de juros, mas tem que ser numa forma técnica, porque se reduzir na paulada, no grito, a gente vai ver aí juros subindo, dólar subindo, bolsa caindo. É isso que vai acontecer. Agora, se for de uma forma técnica, realmente a bolsa tende a ser positiva, porque isso é bom para a economia. E defendendo também que a reforma tributária tem que sair esse ano. Então isso foi sentido ali no mercado de juros. Um outro ponto, vou botar aqui agora Opa, cadê? Aqui. Outro ponto que foi bem visto foi a fala do BNDES, né, de um dos dirigentes ali do BNDES, mencionando que esse ano o Banco de Desenvolvimento ele pretende dobrar o seu desembolso para algo em torno de 2% do PIB. Então isso num primeiro momento assusta, né? 2% do PIB, ele vai dobrar o desembolso, mais conta para a gente pagar. Mas ele quer diminuir
a dependência dele do Tesouro, do Banco de Desenvolvimento do Tesouro. E como que ele vai fazer isso? Ele vai seguir os mesmos moldes das letras de crédito, tanto LCI quanto LCA. E esses moldes serão por completo, porque vão ter a isenção do imposto de renda. Nessas duas letras de crédito, você não paga imposto de renda. Então, ele vai captar dinheiro no mercado, através de investidores, no mercado financeiro, e destinar e repassar esse dinheiro para onde deve ir. Beleza? Bom, mostrando aqui o nosso Ibovão no diário, ele segurou, mas eu gosto mesmo de mostrar o mensal para vocês. Por quê? Essa lateralização ela vai permanecer até com que as coisas sejam resolvidas. O que, Vinícius, vai ser resolvido? Problema fiscal, déficit fiscal e a briga política. Exatamente isso. E quando a taxa de juros começar a reduzir, começar a ter um corte de uma forma técnica, acredito eu que seria bolsa para cima, né? E os DIs, no caso, para baixo, trazendo um pouco mais o dólar para baixo. Beleza? Então, o que nós temos para hoje? Para hoje, nós temos a fala do Powell, que isso vai impactar diretamente no mercado. Então, hoje é a principal, tanto hoje quanto amanhã. Se eu pegar aqui, ó, deixa eu só tirar os impactos. Cadê? Tanto hoje quanto amanhã, ao meio-dia, o Powell fala no Congresso e defendendo a questão da taxa de juros, da política monetária norte-americana. Beleza? Então fiquem todos atentos a isso. Deixa eu voltar aqui a meu rostinho lindo. Então fiquem todos atentos a essas informações. Até meio-dia, galera do Day Trade, bumbum na parede, não façam nada, porque a probabilidade é de estar um marasmo. Então após meio-dia é que o mercado tende a tomar uma direção. Falou? Então fiquem atentos com isso, fiquem todos com Deus. Um bom dia para vocês e bons negócios no mercado financeiro. Falou!